bom dia. Eu fico muito feliz de estar aqui, porque a cada dia, né, nós vamos vencendo as barreiras e, como nos diz o Norberto, né, o bom mesmo é estarmos aqui. Né? O bom mesmo é estarmos aqui. Então, iniciando com a imagem de Jesus, né, para nos remeter a esse conforto, a esse carinho, nós vamos falar na manhã de hoje sobre, conversar um pouquinho sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que está no Evangelho. Então, lembrando que antes desse capítulo, os 4 primeiros, eles falam, não vim destruir a lei, que são as 3 revelações, né? Moisés, Cristo e o Espiritismo. Depois, o meu reino não é deste mundo, fala da vida futura. Há muitas moradas na casa do meu Pai, os diferentes mundos habitados, os diferentes estados da alma na erraticidade. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Fala da ressurreição, da reencarnação. E entra no capítulo 5, falando das aflições. Então, nós já temos todo um preparo, todo um caminho para nos depararmos com as aflições. Característica do mundo a que estamos inseridos, não é? Quem já não sofreu uma aflição? Quem não passa por uma aflição, uma dificuldade? Então, justiça das aflições e causas atuais das aflições. E lembrando que depois do capítulo 5, é a primeira bem-aventurança, vem o Cristo Consolador, né, para dar aquele consolo, aquele colo, aquele aconchego. E depois voltam novamente as bem-aventuranças. Porque pode ser para nós um capítulo um pouco pesado, porque fala das nossas dificuldades, né? São vários itens. Então, justiça das aflições e causa atuais das aflições. Aí vamos ver no item 3. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem efetivar-se na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, um engodo, uma farsa, um engano. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais que os outros? Então, uma pergunta que não cala no nosso coração. Por que não somos todos felizes? Porque motivo de tantas aflições, tanta miséria no mundo, tanta incompreensão, tanta impunidade aos nossos olhos, tanta desigualdade. Continuando. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas, mas ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade. Sem o que não seria Deus. Então, acreditando em Deus, nesse Pai misericordioso, que nos ama, que criou esse planeta, né? Que nos deu de presente como morada esse mundo maravilhoso com toda a sua perfeição. O que dizer, né, desse Pai de bondade? Então, se eu acredito na vida futura, eu vou ter um olhar diferenciado das minhas aflições e das aflições do mundo, porque eu não vou viver o aqui e agora. A minha existência não é do nascimento até os últimos dias aqui na Terra. Eu tenho uma vida que é eterna e nós vamos passando por várias existências. Então, só crendo numa vida futura, em algo além desse momento passageiro, que nós vamos entender, procurar entender um pouco mais as aflições do mundo, as nossas aflições. Nós vamos... Então, eu acredito na promessa de Jesus, é uma pergunta que nós precisamos fazer, né? A todo instante. Eu acredito na promessa de Jesus? Jesus que veio desde o início preparar essa casa para nós, né? Os primeiros seres, e para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Então vieram os profetas, Moisés, quando ele achou que nós já estávamos um pouquinho mais maduros, ele veio para nos ensinar, trazendo a sua boa nova. Tantos ensinamentos, e
dificuldades. Porque são muitas perguntas que nós encontramos hoje a resposta, mas lutamos ainda porque muitas nós não aceitamos. Achamos ainda no fundo que seja um pouco de injustiça, que talvez eu não merecesse passar por aquela situação, mas pelo menos nós temos mais um entendimento maior. Então, se eu não acreditar na vida futura, estarei negando essas promessas, vivendo aqui e agora, somente querendo um resultado imediato para as minhas aflições. Então, tem que ser resolvido agora, para hoje. Se entendemos que Deus é um Pai bondoso, misericordioso, justo e bom, e que nos ama, iremos entender que todo tem um sofrimento, todo sofrimento tem uma causa e um objetivo. Não é injustiça. Né? Então, toda dor traz em si uma causa e tem um objetivo. Porque nós só crescemos na dificuldade, não é verdade? Porque se vivêssemos em um local em que nenhuma dificuldade nos fosse apresentada, qual seria o meu esforço para vencê-las? Está tudo bem, tudo tranquilo. Então, nós precisamos ainda de alguns tropeços para que a gente seja mais precavido, para que a gente possa refletir melhor, para que possamos crescer. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial da lei divina se revela nas menores coisas, e essa sabedoria não permite se duvide nem de sua justiça, nem de sua bondade. Então é só olhar, né, ao nosso redor, quanta coisa bonita nós temos. Nós temos o ar que nós respiramos, está aí, né? É só puxar inspirar profundamente e esse ar mantém a nossa vida. Nós temos um solo fértil que, se plantando, tudo dá. Nós temos um alimento através do trabalho do solo. Nós abrimos a janela de manhã e vemos o sol nascer. Todos os dias ele está lá. Eu posso não chegar até a janela, mas ele está lá. Ele nasce todos os dias e ele se põe todos os dias. Chove quando tem necessidade, faz o calor, faz sol, faz o frio. Quem rege tudo isso? O nascimento de uma criança, olha que beleza, quanta alegria nos traz. Então, vendo esse Pai de infinita bondade, não dá para entender, não dá para aceitar as nossas aflições como injustiça. E Kardec vai listando várias causas atuais das nossas aflições, que nós sabemos que muitas das aflições que passamos hoje estamos colhendo no pretérito, que pode ser uma outra existência ou as aflições atuais. Essas nós trazemos assim um registro. Então precisamos reaver, né, alguma infração, algum erro, alguma questão que não foi bem resolvida. E nós temos aqui a oportunidade de trabalhar essas questões. Mas existem as causas atuais das aflições, aquela que nós criamos aqui na atual existência. Então, algumas delas. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Novidade para nós? Não. Nos entristece em ver os noticiários, em tomar conhecimento, e às vezes até de pessoas amigas, de pessoas próximas, que por essa ambição, por esse orgulho, pela falta de previdência, de cuidado, criam para si grandes aflições. Então é para nós um alerta. O que eu estou fazendo para evitar essas aflições atuais, para que eu não sofra mais? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Então é tudo que eu quero, eu ajo por impulso e não vejo uma consequência depois daquela situação. Então nós vemos aí, por falta de ordem, de perseverança, a dificuldade surge e eu não tenho aquela vontade de enfrentar ou aquela força e me deixo levar pelo torvelinho dessas aflições. E é como um novelo de lã, não é? As dificuldades só vão aumentando.
Quantas uniões infelizes porque resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade, nas quais o coração não tomou parte alguma. Novidade para nós? Quanta tristeza nos traz quando nós temos conhecimento, mesmo que não sejam pessoas próximas a nós, mesmo que sejam notícias que correm, de casais que se uniram, onde não houve essa primeira intenção de companheirismo, de amor, de cuidado com o outro, mas que as intenções foram a vaidade, não é? Foram a ambição por questões materiais. Então, são uniões sofridas, que vão trazer uma série de complicações e muitas das vezes acabam em tragédia, acabam num sofrimento muito maior do que todos os bens ou do que todas as riquezas que se esperam encontrar nessa união. Então, isso não é dos nossos dias? Então, isso aí são as causas, muitas vezes, que nós queremos aqui, quando nos propomos a nos unir a outra pessoa, que não seja por esse companheirismo, por essa vontade de estar perto, de compartilhar. Existem desejos, né? Existem objetivos que não são lícitos, que não são o mais importante na união entre duas pessoas. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo o gênero? Então, nós sabemos que muitos de nós, né, trazemos aquela marquinha, né? Aquele probleminha que nós precisamos passar aqui. É aquela marca que nós trazemos no perispírito. Mas muitas outras nós criamos aqui por conta dos nossos excessos. E excessos vários, né? Os nossos sentimentos. Quando nós não damos contas do nosso sentimento, a vaidade, o orgulho, ele toma uma proporção muito maior, nós nos sentimos mal por isso. Falamos também das viciações, das drogas ilícitas, né? É uma questão também de comprometimento para o corpo. Existe uma infinidade. E do excesso de todo gênero, falamos até da própria alimentação, né? Porque para tudo exige um equilíbrio. Quando nós falamos o excesso, é porque saiu daquele equilíbrio, daquela tranquilidade. Então, se eu vou a uma festividade, a um evento, chegar lá tem um bolo, por exemplo. Eu olho para aquele bolo, é muito gostoso, e eu vou provar que o bolo é delicioso, mas eu tenho um probleminha no estômago, que eu não posso comer muito doce, ou muita gordura, nada em excesso. Mas ele está tão gostoso, e eu vou comendo mais um, mais dois, é um exemplo bobo. Daqui a pouco meu estômago começa a doer e eu falo, poxa vida, mas também a culpa é do bolo, né? A culpa é de quem fez, a culpa é do material que foi utilizado na preparação daquele bolo. Não, a culpa foi minha, porque eu me excedi. Então nós vamos vendo esse excesso, é um exemplo do cotidiano comum, mas nós vamos vendo essa falta de equilíbrio em todas as questões, num desentendimento com algum um amigo, numa tarefa na casa religiosa, em nossa casa, no trabalho, começa uma dissensão, uma distorção. Então ali, se eu der vazão àquele meu sentimento, né, porque é o que eu quero, são as minhas opiniões, tem que fazer dessa forma, e aquele orgulho, o egoísmo, a vaidade falando mais alto, então, olha só, eu saí ali do meu equilíbrio. Então, aquele excesso, além de eu prejudicar a outra pessoa, porque eu estou emitindo ali fluidos negativos, aqueles fluidos que não são benéficos, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Aí nós lembramos daquela historinha do carvão, acredito que muitos lembram, que o filho chega em casa chateado porque o amigo o havia lhe ofendido e ele queria se vingar, ele queria fazer algo de ruim com aquele amigo. E o pai fala para ele, olha, nós vamos colocar em um lençol branquinho, eu vou te dar um saco de carvão. E você imagina que aquele lençol é o seu amigo. E esse carvão é toda a raiva que você está guardando dentro de você e você vai descarregar. E ele começa a jogar as pedras de carvão naquele alvo. No final, o pai fala para ele, agora olha o alvo e olha você. Quando ele olha para o lençol, ele vê algumas pintinhas. Mas quando ele olha para si, ele vê que as suas mãos estão completamente cobertas da fuligem do carvão e a sua roupa também. Então ele percebe que todo aquele sentimento, tudo que ele estava jogando para o outro, veio para si. Né? Então, olha só, são exemplos simples do
nosso cotidiano. Então nós pensamos que estamos atingindo ao outro, mas essas vibrações estão fazendo mal a nós mesmos. São esses excessos de todo gênero. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade. Quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem com a sua falta de respeito e ingratidão. Então nós vemos o pai, não é tão comum, mas nós tomamos conhecimento de casos assim. E os pais acham interessante molhar a chupetinha da criança numa determinada bebida que não é apropriada para aquela idade. Ao botar a chupeta, acha graça porque a criança faz uma carinha feia ou a criança gosta daquilo e acha aquilo agradável. E você olha assim e você fica, meu Deus. Então, nós não conhecemos ainda quais são as experiências que aquela criança traz, quais as suas tendências. E quando nós estamos alimentando um tipo de comportamento que não é saudável, se ele já tem aquilo ali nos seus registros, vai aumentar cada vez mais. Então eu estou colaborando. Se eu vou incentivando que ele tome o sabor, o gosto daquela bebida, numa idade tão ainda pequena, o que será dele quando estiver na adolescência, jovem ou se tornar adulto? Quantas vezes nós presenciamos nos parquinhos, nos locais onde vamos, crianças brincando, estão lá num brinquedo e o outro quer participar daquela mesma brincadeira, e a criança não deixa, não, aqui sou eu, e quer de novo e vai, e quer só andar naquele brinquedo, porque já que o outro quer, então ele dali e não sai. E o pai olha e fala, mas olha que personalidade forte, né? Olha só, puxou o pai, puxou a mãe, aí traz toda a hereditariedade. Então acha aquilo bonito, porque é uma personalidade forte, ele não quer dividir, ele fazer com que o que ele queira, né, é o que prevaleça. E tantos outros exemplos que nós poderíamos listar aqui, que nós, enquanto pais, enquanto educadores, enquanto responsáveis por qualquer criança que esteja sob a nossa tutela, é a atenção que nós devemos ter com esses pequeninos, porque eles estão em formação, né? E quando eles chegarem à idade adulta, porque até então, enquanto são crianças, nós achamos que é muito bonitinho, que é engraçado quando fala um palavrão. Nossa, mas como aprende rápido, né? Como, olha só, que é inteligência. Mas aí quando chega numa fase que você já não consegue controlar, como que você vai resolver essas questões? O jardineiro, ele vai podando as suas plantas, quando ela se mostra meio inclinada, que não é aquela direção a melhor, ele vai colocando estacas, ele vai podando para que ela cresça na direção correta. Mas se eu não fizer isso com o meu filho enquanto ele está pequeno, quando ele já estiver, quando o tronco estiver fortalecido, aí já é tarde demais. Então eu vou me afligir com a sua falta de respeito, com a sua ingratidão, com os sofrimentos e as aflições que ele irá trazer para mim. Mas são as causas atuais das aflições que com vigilância nós podemos evitar. Então viver o hoje sem pensar no amanhã, nas reais necessidades. Aí só uma passagem aqui na fábula da formiga e da cigarra, né? A formiga está lá no verão, carregando os alimentos, né, suas provisões, fazendo seu estoque, porque sabe que quando chegar o inverno, ela não poderá fazer aquilo, né? Então ela vai lá estocando tudo aquilo que ela irá precisar para mais tarde. E o que a cigarra faz? Fica cantarolando, tocando seu instrumento, na primavera da vida. Então quando chega o inverno, a dificuldade, né, que o Emmanuel não traz para a gente, o homem e as estações, então enquanto nós estamos na primavera e no verão, nós vamos aproveitando. Quando chega o inverno da nossa vida, como é que eu vou fazer? Se eu cantei, se eu levei a minha vida como se hoje fosse o melhor e o único dia,
né, que tudo deveria acontecer. Então, pensar nessas questões. Nós vamos no livro Dias Venturosos, de Amélia Rodrigues, através de Divaldo, quando Jesus, em casa de Pedro, né, ela descreve de uma forma assim muito poética, né, que eles se reuniam na praia, ele ia até a casa de Pedro, então embaixo das árvores, junto com os amigos, eles conversavam. E ali eles falavam de coisas que aconteceram durante o dia, das suas inquietações, faziam pergunta, e João, ela ainda fala assim, João, o discípulo amado, se dirige ao mestre e pergunta, por que, mestre querido, existe o sofrimento no mundo? Não nos poderia haver criado o Pai Todo-Poderoso, sem limitações nem angústias? Qual a razão para tanto padecimento? Não seria mais fácil? Né? Então todo mundo bonitinho, sem nenhuma questão, sem nenhum problema. Mas nós não fomos criados sempre ignorantes? Nós não fomos criados com todas as possibilidades? E por que, quando o tempo passa, nós vamos transformando as nossas vidas? Por que as aflições vão chegando? E o mestre responde, porque os homens preferem o prazer ao dever, as nossas escolhas. As satisfações imediatas aos investimentos de sacrifício. Fecham-se nos conflitos dos problemas que criam, quando se deveriam abrir para a claridade e a ascensão. Não se deixam sensibilizar pelo amor, nem pela beleza, pela harmonia vigente em toda parte, nem pela alegria, antes preferindo as construções sombrias nas quais se refugiam, fazendo jus às consequências dos atos insensatos e irresponsáveis. Alguma novidade para nós? Então são as nossas escolhas. Aquilo que nós escolhemos para nós. Que parece ser algo assim que eu não pudesse resistir, como uma tentação irresistível. Mas é preciso força, é preciso vigilância. E eu, quando estava, toda vez que eu vou preparar um estudo, eu fico assim, puxa, eu vou falar, mas eu preciso agir assim, eu preciso ter essa certeza, né? Então, quando nós estamos pesquisando, nós vamos tomando, como se nós tomássemos conhecimento primeiro. Aqui eu só vou passar para vocês uma pesquisa, mas a responsabilidade é muito grande, que aí nós vamos analisando os nossos atos. O que eu estou escolhendo? Como eu estou vivendo? O que eu estou fazendo na minha vida? E onde está a origem da causa do sofrimento e dessas aflições? Aí eu trouxe ali duas figuras básicas. Uma, o homem parado com a opção de dois caminhos que se mostram à sua frente. Uma estrada que parece tranquila, bem tratada, na impressão de que ele poderá seguir ali sem nenhum tropeço, e à sua esquerda, uma estrada mais conflituosa, a gente vê ali esburacado, umas pedras, é um caminho mais difícil. E a vida se apresenta para a gente muitas vezes com essas opções. Muitas situações do nosso dia se apresentam assim, dois caminhos, eu posso decidir. Por esse caminho eu sei que eu não vou sofrer. Ou se eu sofrer, eu vou ter mais condições de me reerguer, de caminhar. Agora esse aqui, o sofrimento não tem jeito, é inevitável. Então eu tenho essa opção. Deus nos dá essa oportunidade das escolhas. E a outra é ali uma placa que limita a velocidade. Então o motorista está lá na estrada e quando ele se depara com uma placa, 80 km, mas ele olha e vê. Aquela estrada é tão boa, tão bem conservada, o carro dele também é um carro possante, ele é um ótimo motorista, então por que 80 km? Ele olha para um lado, para o outro, não vê nenhum guarda, não vê nenhum guarda rodoviário, nenhum guarda de trânsito, ninguém ali para vigiar. Ele, não
precisa, isso aí é besteira. E ele vai, e ele segue adiante, ele ultrapassa a velocidade que estava ali permitida. Ele vai 85, 90, sabe lá Deus até quando. Porque ele confia nele, ele é bom motorista, tudo ali está a seu favor. E ele chegou até o seu destino. Passava alguns dias, chega em sua casa uma multa. E ele abre multa, eu já nem lembro mais do episódio. Ah, mas não fui eu, isso aqui está errado. Eu nem lembro de ter passado por esse local, eu não ultrapassei essa velocidade. Mas aí abaixo do texto tem uma foto. Está lá a placa do carro dele, a frente do carro dele. Então ele fala, não tem jeito, foi eu. Aí ele vai revelar, a consciência vai mostrar, tá vendo? Você estava lá. Porque você pode não ter lembrado, mas está aqui o registro. Então a vida da gente é assim. Tudo que nós fazemos fica registrado. Porque quando alguém estabeleceu aquele limite de velocidade, não colocou ali simplesmente porque achou bonito o número. Não, ele estudou, houve ali um estudo para saber as possibilidades do perigo, não é? Então se estabeleceu uma regra. Então se eu vou transgredir essa regra, eu vou ter que assumir as minhas responsabilidades. Então eu vou ter que ir lá e me acertar, pagar aquela multa, não é? Porque eu transgredi uma lei. Não importa quantos quilômetros eu agir, então essa é a lei dos homens. Porque muitas das vezes eu posso até buscar driblar, não é isso? Enganar. Mas em algum momento eu vou ter que responder, né? Mas e a lei divina? Porque essa lei, ela não chega com uma correspondência em nossa casa. Essa foto vai ficando no nosso arquivo. Tudo que nós fazemos fica arquivado. Nada passa impune. Mas por quê? Porque Deus é injusto? Não. Pela sua justiça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Ele deixa que nós caminhemos com os nossos próprios pés, que tomemos as nossas decisões, mas temos que arcar com a responsabilidade. Porque nós já temos o conhecimento do que é certo e do que é errado. Quando estamos transgredindo uma lei. Então, no Código da Justiça Civil, né? No Código Penal da Justiça Civil, no Céu e Inferno, um trecho pequenininho. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. Então tudo que fazemos, tudo tem o seu peso e a sua consequência. Então todos esses registros são arquivados. Então alguns nós precisamos, reaver nessa existência, outros ficam catalogados para uma próxima oportunidade. Mas como será essa próxima oportunidade? Então nós vamos ver a lei de ação e reação, é a causa e efeito. Se eu abro uma porta, é ação. Qual é o efeito? Quando ela bater, o portal, a madeira vai segurar, vai fazer uma força contrária contra ela. Mas se alguém estiver vindo ali, não é? Olha só, qual o efeito que terá? Eu vou machucar a pessoa, porque a pessoa vai fazer o papel que a porta faz, né? Vai ter aquela mesma reação. E tudo que nós fazemos tem uma consequência, não é? E muitas das vezes a consequência não é aquilo que nós esperamos. Numa discussão, eu posso tentar agredir verbalmente aquela pessoa com quem eu estou ali naquela dissensão, naquele desentendimento, mas a pessoa pode partir com a violência e acabar ali uma tragédia. Então, tudo que nós fazemos, toda causa, ela tem um efeito, né? Então, nada acontece sem que não haja esse movimento. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então, a gente ouve no Espiritismo sempre isso, né? Todo mundo que chega aqui, uma página que a gente abre, uma palestra que a gente ouve, fala sempre nas nossas obras.
Então, muitas das vezes, ainda hoje, com todo o esclarecimento que nós temos, nós pensamos às vezes, como lá atrás, quando Jesus vinha falar no reino de Deus, e que os próprios discípulos, né, os que acompanhavam, achavam que seria uma construção física, uma obra que seria levantada com tijolos. Então, que obras são essas? Então, eu preciso deixar algo construído? O que eu deixo de construção na minha vida? Aquilo que efetivamente eu faço, não é? Porque a fé sem obras, ela é morta. Eu creio em Jesus, eu creio em Deus, eu creio na espiritualidade, eu creio no bem, mas o que eu faço efetivamente? Quais são os meus comportamentos, as minhas atitudes que demonstram essa minha certeza? Então eu preciso ter Jesus como guia espiritual da humanidade, não esquecer que Jesus está e permanecerá com todos nós. A lei do merecimento, causa e efeito, e mais importante do que pensar e crer é fazer, é agir, não é? Eu posso crer, posso ter certeza naquilo, né? Nas questões que eu passo para o outro, mas o que eu efetivamente faço no meu dia, né? No meu dia a dia. Então, são pequenas coisas. É uma palavra que nós demos, que nós nos referimos a alguém no momento, às vezes, de dificuldade. E uma série de questões no nosso dia a dia que não está programado. Mas quando a gente se vê ali numa situação, aparece aquele para te ajudar, para estender a mão, para te dar uma solução. Mas eu estou com uma dificuldade, eu não consigo. Aí vem alguém que você nem imagina. Nossa, mas que consideração dessa pessoa que veio aqui me chamar porque eu perguntei por alguém. Você viu essa pessoa? Não chegou ainda. E você começa as suas atividades, a pessoa larga o que está fazendo e vem aqui te chamar. Olha, ele chegou. E você fala assim, meu Deus, né? Será que eu faria isso? Então são pequenas coisas, são essas nossas obras. Aí, Emmanuel vem aqui reforçar tudo isso. É tudo aquilo que constitui tuas obras através das intenções, das palavras e dos atos. Representará influência em tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento das sombras. Então, essas obras podem ser boas edificações ou aquelas edificações que vão, ruir a qualquer momento. Então, de acordo com o nosso proceder, de acordo com o pensamento que eu emito para o outro, é um pensamento bom, um pensamento de boa vontade, de fortalecimento, que bom. Agora, um pensamento ruim, então, é tudo aquilo que nós vamos construindo. Todas as dificuldades do mundo, ainda é Emmanuel, em outro livro, sejam grandes inquietações ou de sabores pequenos, constitui lição e trabalho simultâneos a que convida o divino semeador para que se intensifique na terra a seara da libertação de todos os valores do Espírito. Os aflitos bem-aventurados, porém, não são simplesmente aqueles que choram e sofrem, deitando críticas e queixumes, e sim aqueles que recebem as tribulações e dores transitórias da vida, por benditas e honrosas oportunidades de servir, como Cristo de Deus, agindo com bondade operosa e paciência incansável na vitória do bem. Então, aflitos, basta eu sofrer e ficar aqui me lamentando todo o tempo, achando que é injustiça, que o sofrimento não deveria chegar naquela intensidade, ou é quando eu olho de frente e falo, poxa, o que eu posso fazer para modificar isso? Onde estão as causas, as possíveis causas e as soluções? Não importa saber se as causas estão lá no passado ou se as causas estão aqui. O importante é eu identificar qual é a minha aflição. Então, eu buscar essa ajuda. Então, é o que ele fala ali para a gente. Então, são esses os bem-aventurados, né? Buscar em Deus esse consolo. Buscar na vida futura esse consolo. Buscar nos ensinamentos do Cristo esse consolo. Que a minha existência não é esta aqui somente. Então, eu fico um pouco preocupada
preocupada ali com a hora, só um exemplo dessas aflições e desses bem-aventurados. Esse final de semana, nós fomos visitar algumas pessoas amigas, pessoas que nós já não víamos há algum tempo. E as pessoas ficaram felizes, porque você chega, eles querem te abraçar, eles querem te dizer o quanto te amam. É tão legal, e você fica assim, meu Deus, né? Aí, na casa de um, imagine assim, uma dificuldade financeira. E a gente, às vezes, tem até um pouco tem a dificuldade de imaginar como a pessoa consegue viver daquela forma, né? Se alimentar, se manter. E pense em algumas doenças. Pense em uma diabetes, um problema renal, uma pressão arterial fora de controle, um AVC. E a pessoa te recebe com um abraço gostoso. E a pessoa quer te agradar. E ele quer mostrar aquilo que ele conseguiu comprar, porque encontrou numa loja por um tal preço, mas na outra encontrou por um preço menor e dividiu em 10 vezes. Aí você fala, mas é bom, isso assim é assim porque você leva... Não, isso aí é de rico, que eu comprei é de pobre. Mas uma felicidade. Aí vai lá, mostra como é que é e tal. E você fica assim, meu Deus, né? Aí olha os bem-aventurados que Jesus se refere. E aonde eu estou, né? Então, lógico, eu não vou me prender nas minhas dificuldades. O que eu já consegui, né? Eu não vou me prender naquilo que eu ainda não consegui. Mas o que eu já consegui aqui para frente? Mas isso é um exemplo para a gente. De perseverança, de fé. E está ali, você chega, você já lavou a mão lá no tanque e vem lá um alquim, passa um alquim. Por quê? Está preservando a sua vida. Né? Eu já lavei as mãos, mas passa um alquim. Aí você vai lá e passa. Você tem ciência daquilo que... Ok. Então, assim, e luta para viver com todas as dificuldades. E não se ajuda. Não é só um ajudando o outro. São os dois com dificuldade ajudando outras pessoas. Que dependem também deles. Então, você vê assim, nossa, bem-aventurados aflitos. Porque as dores são muitas. Em muitos lugares. Não só a doença. Não só as dores do corpo que nós podemos ver, mas as dores da alma. Mas como cada um está levando, né, adiante essa sua tarefa, essa sua missão enquanto encarnado aqui na Terra. Então a gente tem assim, exemplos 1000 para listar aqui. E eu vivi uma experiência muito interessante, porque eu vou falar de um espetáculo, não vou fazer a propaganda do espetáculo, vou falar, mas ele está na internet, vocês podem no site de busca, entrevista, vídeos e fotos. Eu assisti Cura, de Deborah Cole, né? A minha filha, meu neto, vamos lá assistir e tal. Aí eu falei, já que eu vou assistir, é um espetáculo de dança. Então eu fui ler alguma coisa para saber do que se tratava, para poder entender, já que era dança. Né? Não era um teatro com personagens ali. Então eu li e achei interessante. E falava assim, Cura trata de ciência, fé, da luta contra o enfrentamento da discriminação e do preconceito. Questionamento entre cura e doença. Então, quem realizou o espetáculo, ela diz que a elaboração desse espetáculo partiu da doença do primeiro neto dela. O primeiro netinho nasceu com uma doença que imagine uma pessoa com uma queimadura, bolhas de queimadura, e aquela bolha estoura e fica aquela que a gente chama de carne viva, aquela pelezinha vermelha, né? Aquela ferida. Então qualquer atrito em qualquer superfície vira aquela ferida. Então o primeiro netinho dela nasceu com essa doença. E ela disse que, então o nome dessa doença é uma mutação genética. Epidermólise bolhosa distrófica recessiva. Ela diz que escreveu esse nome em um papel e ficou um mês, mas não conseguia decorar o nome. Ela disse, esse nome é horroroso. Então, quer dizer, né, como é que a gente trabalha isso? Você encarar que o seu primeiro neto nasceu com uma doença que além de você olhar e, né, da aparência, olha o nome que dão para essa doença. Então, tipo assim, é difícil. E ela vai falando que
os anos foram se passando e ela vai em busca, né? Quem não vai em busca? O Evangelho fala isso. Aquele que está se afogando não tem que estar em busca de alguém que se salva, aquele que tem uma doença não busca um médico para se tratar. São as possibilidades que nos são oferecidas. E ela nessa busca, onde ela ouvia falar de um remédio, um unguento, uma pomada, ela ia lá, pegava e reunia aquelas pessoas, aquele grupo que ela sabia que tinha a mesma dificuldade, né, a mesma doença, e distribuía aquele medicamento, e eles começavam a utilizar, mas só que há uma mutação genética, ela diz uma deformidade genética, ele fazia efeito até um certo tempo, daqui a pouco parava de fazer efeito. Ela diz até que é a base de vaselina, ela não diz o nome desse unguento, mas quando falou vaselina a gente liga ao remédio que a gente conhece. Então, e nessa busca, então a busca na fé, na religião, na ciência, aonde ela correu todos os meios. E chega um momento que você fala assim, bem, peraí, todas as possibilidades já foram exploradas. Então o que ela fez? Vou criar um espetáculo. Então criou um espetáculo a partir dessa situação, do problema do neto. Ela fala da discriminação, que ela viajou numa empresa aérea, indo para uma cidade do Brasil, e foi tranquilamente com seu neto. Na segunda viagem, na mesma companhia, a comissária de bordo não queria deixar a criança, queria um atestado para dizer que aquela doença não era contagiosa, uma série de questões que ela falou, mas eu já viajei, eu estou acostumada, então olha só a situação que cada um passa. E ela falou, as pessoas olham para ele como se fosse algo do outro mundo. Então um dia um rapaz estava olhando para ele de uma forma tão insistente que eu falei, por que você está olhando para ele assim? Você tem um nariz grande, eu não fico olhando para você. Então assim, aí a gente vai trabalhando essas questões, imagina, né? E o que ela fez para montar esse espetáculo? Como todo profissional, ele quer enriquecer o seu trabalho, ele quer elementos. Então ela começou a viajar, ela foi até a Bahia, ela foi até Moçambique, na África, e lá tomou conhecimento da cultura, né, africana, uma história muito interessante. Que ela falou, eu vou pegar essa história e vou trabalhar. Então, a personagem dessa história, ela pede lá à divindade que ela quer ter um filho. Ela criava tudo, mas ela queria ter um filho dela, um filho que chamasse de meu. E o seu pedido foi atendido e ela tem esse filho. Só que quando a criança nasce coberta de feridas pelo corpo. E ela abandona essa criança. Eu não vou contar a história toda, vocês podem pesquisar. Aí ela vem contando a trajetória. Oi? É o Baluaê. Aí ela vai contando a história, ela vai em todo o percurso. Então ele, indignado porque não foi convidado para uma doença, ele começa a transmitir aquela doença, mas ele transmite a doença e cura. Então ele é a doença e a cura. A história é fantástica. Então ela leva essa história para o espetáculo e faz um misto de tudo aquilo que ela buscou. Ela fala, ela cita salmos da Bíblia, que são os pedidos de oração, de cura, os sofrimentos. Ela diz como o primeiro pedido de cura na Bíblia, que Moisés pede a Deus que cure Miriam, que estava cometido da lepra, é uma doença de pele. Então, ela fala do CRISPR, não sei se é assim que se pronuncia, né? Ela fala CRISPR, ela fala a tesoura genética, então que ganhou o prêmio Nobel há pouco tempo. Então ela vai dar o estudo da ciência, então ela vai fazendo esse misto. E ela mostra a leveza de Jesus andando sobre as águas, os salmos e a contribuição da ciência. Tem uma parte que é a indignação, a não aceitação. E o espetáculo começa assim. Inclusive, quando ela conta essa história, ela conta a história para o neto Theo e ele faz a sua interpretação. E ele grava, o espetáculo começa com a voz dele. Gente, é assim, emocionante demais. Tem muito tempo. Ele é o narrador, foi dia 20, foi no início do ano. Vai, a última apresentação agora acho que é 30 ou 31. Então ele começa a fazer a narração. Aí você se envolve naquilo, e eu trouxe só 3 frases, né, que nós falamos.
no nascimento dessa criança. Eu vou botar aqui um áudio, mas se não for suficiente, a Solange vai ler. Opa. Lê, Solange, por favor, que eu acho que ficou baixinho. Opa. Não deu para ouvir, não. Mas deu para ouvir. Deu para ouvir? Deu sim. Então, assim, é a voz do Theo, é a voz daquela criança. E nós nos imaginamos, assim, numa situação, né? De dor, de sofrimento, de aflição, não importa qual foi a causa, mas veio naquela família, veio naquele lar. E todas as buscas foram feitas. Então, a minha leitura, o que eu tenho, a leitura que eu faço é transformar a dor em arte. E ela diz que a cura, a cura, né, porque ela pega partes da história, né? Ela faz um misto da realidade com a história, a cultura africana e a ciência e tudo mais, e no final ela diz que a morte é a cura. E ela diz, é a cura para o que não tem cura. Então é curar a alma, é curar a nossa mente, é curar o nosso coração. Não importa por quanto tempo essa enfermidade irá durar, mas enquanto ela estiver, que nós possamos esgotar todas as nossas possibilidades, buscar todos os caminhos, mas tendo sempre o Mestre Jesus como guia e modelo. Então é transformar essa dor em arte, a arte de viver. A arte de viver com a sua consciência, com o seu entendimento e vendo esse Pai de amor e bondade que nos conduz e que olha por todos nós e que sabe de todas as causas e das nossas aflições, das nossas lutas. E quisermos nós ter palavras para consolar todos aqueles que sofrem, porque ela diz que ela não escreveu essa história já estava escrita. Então essa história já está escrita, está aí, né? Está aí para a gente ver, só basta alguém organizar tudo isso, né? Então é a história de cada um, é o sofrimento que cada um traz dentro do coração e que nós desconhecemos. Então, o respeito que nós precisamos ter pelo próximo, ter por nós mesmos, tendo como guia o Mestre Jesus. E João, novamente, o seu apóstolo amado. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós venceremos. Nós não venceremos no mundo. Nós venceremos o mundo, as nossas dificuldades, as nossas dores. Então, que Jesus possa permanecer em nossos corações. Que Jesus possa nos fortalecer e que nós possamos buscar Deus como esse Pai de misericórdia e bondade, que está conosco e não esquece de nenhum de nós em nenhum momento. Muita paz para todos vocês. Thelma, deixa eu só fazer uma observação. Eu conheço uma ONG, não sei se você conhece, na Bahia, chamada Jardim das Borboletas. Eu participo também, que cuida das crianças com essa doença e que não tem recursos, né? Porque não existe tratamento, não existe cura física, né?